A paz, irmãos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar contando a minha história de vida, meu testemunho de transformação e como que eu conheci a Jesus também. Então, fique até o final desse vídeo. E eu vou começar desde a infância, amém? Eu não nasci em um lar cristão, ninguém da minha família é evangélico e o meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu ainda era bebê. Então, quem me criou foi somente a minha mãe, com mais 2 irmãos. Nós não tínhamos muitas condições nessa época, a gente era pobre mesmo, vivia numa casa de favor, era um quintal com várias casas. Eu lembro que o telhado era fino, entrava muita lesma, tinha muito rato e também a gente não tinha comida, assim, direito para comer. A única solução e a única forma que a minha mãe encontrou de sustentar a gente foi vindo para o Japão. Porque a minha mãe é filha de japonês, né? Meu avô era japonês, então ela é descendente e tudo. O Japão, ele sempre foi uma oportunidade muito grande na nossa vida. Sempre deu muito certo eu vir para cá. E a primeira vez que minha mãe veio foi lá na infância, quando eu tinha por volta de uns 7 anos de idade. E aí, irmãos, eu lembro que no dia que ela ia embarcar, eu chorava muito, grudava nas pernas dela. E ali eu me senti desprotegida, mas infelizmente ela precisava vir. E aí nós ficamos com uma pessoa confiável no Brasil. Então minha mãe vem pro Japão sozinha. E nesse meio tempo, o meu irmão mais velho falece. Ele se afogou num rio e aí ela vem correndo pro Brasil às pressas. Aí já foram 2 traumas, né? O fato da minha mãe ter vindo e o fato de eu ter perdido o irmão. Então, administrar todas essas perdas, assim, desde criança, foi difícil. Em seguida, minha mãe volta pro Japão de novo e deixa eu, meu outro irmão, com a minha avó. E aí, ela junta a passagem e traz eu e meu irmão. Ali eu acho que a gente tinha uns 10, 11 anos por aí. E aí, irmãos, viemos pro Japão. Foi muito bom, estudamos aqui 2 anos. Aconteceu uma crise econômica, minha mãe perdeu o emprego. E aí não tinha o que fazer, nós fomos embora pro Brasil. Dali a gente viveu um bom tempo no Brasil. A adolescência. E aí fiz 18 anos, comecei a trabalhar, tirei a minha habilitação. Senti a rainha, podia fazer o que eu quisesse, aquela coisa. Fiquei muito rebelde nessa fase, muito rebelde mesmo. Eu não respeitava mais a minha mãe. Eu saía, irmãos, de quinta a domingo, sem voltar pra casa. Todo final de semana eu queria estar em festa. Eu estava bebendo já bastante. E quando eu ia em festa, acabava usando droga, porque uma coisa ia puxando a outra. Lembrando que hoje em dia meu pai é falecido e eu também nunca tive contato com meu pai, a não ser uma vez que eu fui conhecê-lo já depois de grande e logo ele faleceu. Mas, voltando ali para a fase adulta, eu fiquei muito revoltada. Mas na minha cabeça eu tava vivendo a melhor fase. E um belo dia, minha mãe chegou em mim e falou assim: tô arrumando os documentos pra ver se dá certo da gente ir pro Japão de novo e tal, não sei o quê. E eu, tá bom, né? Não sabia que ia sair tão rápido, que ia dar certo, né? Só que, irmãos, deu certo. E aí minha mãe falou assim: você vai querer ir? Eu falei assim: não. Aí ela falou assim, eu falei assim: não, quero ficar, né? Acabei de tirar a carta, eu quero fazer minhas coisas e tal. Aí ela falou assim: tá, mas não tem onde você ficar. E realmente não tinha condições de eu ficar, porque a gente morava de aluguel e tudo, não tinha essa opção. E aí eu falei assim: tá, então eu vou, né? Lembrando que nessa época eu tinha entrado em vários relacionamentos
Só que por ter tantas coisas mal resolvidas dentro de mim, sempre foi muito conturbado, e então ficou também muitas feridas dentro de mim. Por fim, eu vim pro Japão, e quando chegou aqui, foi totalmente diferente de quando eu vim quando era criança, porque dessa vez eu vim pra trabalhar. E aí que começou a aparecer ansiedade, depressão, essas coisas em mim. Quando eu cheguei, eu entrei numa fábrica que tinha que cobrir o corpo inteiro e só ficava os olhinhos, né? E quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava dentro de um escritório, mas eu podia resolver as coisas fora também. E quando eu venho para outro país e me deparo com uma fábrica muito grande, com janelas tudo vedada, porque era fábrica de eletrônicos, então não podia entrar nenhuma poeirinha, não podia entrar laminação, não podia entrar nada. E eu acho que eu me senti meio sufocada, também com toda aquela roupa. E aí, irmãos, eu comecei a sentir crise de ansiedade. Só que na época eu não sabia o que era isso, mas o que eu senti era a falta de ar e sensação de desmaio. Aí o que aconteceu? Eu não conseguia ir trabalhar, tipo, entrava na fábrica, dava crise, entrava na fábrica, dava crise. E eu me cobrava muito, porque aqui no Japão, os japoneses são muito certinhos com o trabalho. Para eles, trabalho é mais importante do que tudo. Então, se eu não estivesse trabalhando direito, não estivesse faltando, aquilo para eles era muito ruim. Um dia na fábrica disseram para mim ir falar com a psicóloga que tinha lá. E ela só soltou no ar assim: você tem ansiedade. Aí eu, ansiedade? Eu pensava que, tipo, era só um momento, tipo, eu ia tomar um remédio e nunca mais ia voltar. Só que não, assim, persistiu por muito tempo. E aí ela me indicou uma clínica, e nessa clínica era um psiquiatra japonês, né, lógico. E aí ele receitou um remédio, eu comecei a tomar, mas eu só dormia. E quando eu acordava, parece que eu acordava pior. E minha mãe falava pra eu não tomar, porque eu ia viciar e tal. E eu ouvi ela, parei de tomar. E aí eu falei assim, eu vou mudar de estado, o estado que eu morei quando era criança, porque lá eu conheço mais pessoas. E vamos ver, talvez eu me adapte melhor. E aí eu vim, irmãos. Só que não adiantou, porque era o meu psicológico mesmo. Comecei a trabalhar e mesmo assim, as crises todos os dias era muito forte. Eu chorava, mas eu chorava muito, tipo, e eu ia pro banheiro porque era assim, do nada. Aí um dia, uma amiga minha que ia na igreja, ela orava por mim e ela me convidou para ir pra igreja. Nessa época eu tava morando sozinha, né? Porque eu mudei de estado sozinha. E aí aconteceu que eu tava sozinha em casa e todas as minhas amigas tinham falado que já tinha compromisso e tal. Irmãos, eu não conseguia ficar sozinha dentro de casa. Eu não sei se era medo ou se era uma dependência emocional muito grande. Eu só sei que eu ficava agoniada. Aí eu falei assim, eu vou ligar pra essa minha amiga que me chamou pra ir pra igreja, né, pra ir lá. Eu sei que ela ficou muito feliz, daí eu fui na igreja e ali na hora do louvor, irmãos, ali eu já comecei a chorar muito. Mas eu chorei como uma criança, assim, mas só que depois eu senti um alívio muito grande. Foi muito bom. Tanto que depois desse dia, eu não parei de ir. Continuei indo. E daí em diante, irmãos, foi muito rápido. Eu quis me batizar logo, eu me batizei. No final do vídeo eu vou estar mostrando um pedacinho de como foi meu batismo nas águas. Ali foi lindo, foi muito bom, porque realmente, irmãos, eu não tava bem, né? Eu marquei algumas coisas aqui que eu tava sentindo antes do meu batismo, né? Eu tinha dependência emocional, complexo de inferioridade, uma carência muito grande, ansiedade, depressão. E aqui eu coloquei, né, que eu usava roupas que mostravam muito meu corpo,
e bebia bastante. E eu acho que o pior, o vazio, irmãos. Tinha um vazio muito grande dentro de mim. Enfim, foi assim que eu estava quando eu aceitei o meu lindo Jesus. Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma, porque o amor de Deus preencheu todo o vazio que eu sentia. E ali, irmãos, começou o processo de transformação. Assim, eu fui me entregando cada vez mais, fui dando liberdade para o Espírito Santo, fui aprendendo a palavra. Bom, e agora eu vou falar assim, as coisas que Jesus fez por mim, que eu anotei para não esquecer. Deus tratou as minhas emoções, eu liberei perdão para as pessoas que me feriram. Deus mudou meu caráter, preencheu o vazio com o seu amor. A Bíblia diz que deu seu Filho único, né, para morrer por nós. Eu parei de beber e quando eu parei de beber, tenho até um testemunho, né, que eu tinha comprado uma cerveja e nessa época eu já conhecia o meu esposo. Ele vivenciou muitas coisas, muitas fases difíceis e teve muita paciência comigo, mas aí eu comentei com ele, eu ia abrir a latinha e eu falei assim, nossa, eu tô com muito nojo, muita ânsia, muito muito enjoo, né, de ver, né, essa latinha aqui de cerveja. E aí ele falou assim, então joga fora. Aí, irmãos, eu joguei, mas eu joguei assim, sem dó. Joguei assim na pia e eu não sentia assim dó nenhuma de estar jogando fora. E aí, depois desse dia, eu parei de beber. Seguindo, restaurou meu relacionamento com a minha mãe. Hoje a gente se dá melhor. Me deu um marido muito bom e uma filha linda. Deus colocou mais mansidão no meu coração, me ensinou sobre a modéstia. E agora, né, Deus está me ensinando a ser a mulher virtuosa, a mulher de provérbios. Estou nesse processo ainda. E eu aceitei meu cabelo, né, que foi... eu não lembro o ano, mas acho que faz uns 3 ou 4 anos, não sei. Aceitei o meu cabelo, que eu lembro que eu queria deixar crescer, né? E tava até aqui mais ou menos, cacheado e as pontas lisas. Aí um dia uma irmã falou assim, você já viu o Big Shop, né? Que é você cortar as partes lisas. Aí eu falei assim, não. E aí eu fui, pesquisei e foi assim, foi como um impulso. Eu fui lá, cortei, sem pensar muito, mas eu tinha certeza do que eu queria. E cortei. E aí quando eu vi o meu cabelo cacheadinho, né, eu amei. Depois de uns meses, Deus falou comigo na palavra, né, que a gente é a imagem e semelhança de Deus. E ali eu aceitei como que eu era, não quis mais fazer progressiva. E foi assim. Tem um versículo na Bíblia que fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, para perdoar, eu lembro que o processo do perdão foi muito difícil, porque eu tinha muita mágoa, muitas feridas, mas Jesus curou tudo isso. No começo ali da caminhada, eu até perdoei, mas eu acho que não tinha sido por completo, porque ainda muitas coisas me machucavam e também eu ficava lembrando muito do passado e isso me trazia um sentimento de rejeição. E aí eu precisei deixar o passado para trás. Quando eu lembrava do passado, eu não alimentava, sabe, aqueles sentimentos ruins. Eu falava para Jesus me ajudar a não pensar nisso, a me ajudar a lembrar daquilo que fala na palavra dele. Hoje em dia eu não lembro mais com dor, assim, eu lembro mais como um passado que aconteceu
e hoje eu sou curada. A gente tem que receber isso, profetizar na nossa vida, amém? Aí, irmãos, como eu disse, né, Deus mudou muitas coisas em mim. E acho que faz uns 2 anos que eu perdi meu outro irmão, né, aqui no Japão, infelizmente, para depressão. E nessa época eu me culpei muito, porque como assim, né? Tipo, o que eu passei aconteceu com ele, e pior. Então, por um tempo eu me culpei muito, e ali também foi uma fase muito difícil que eu me vi no fundo do poço. E ali eu pensei realmente que não ia ter saída. Pensei, Jesus, agora já não tem mais saída pra mim. Eu realmente tinha meio que me entregado, porque eu não queria fazer mais nada, eu não queria tomar banho, eu não queria levantar, eu não queria escovar o dente. Pra mim ali, onde que eu tava deitada, era o lugar mais confortável do mundo. Eu não tinha forças mais pra orar, mas Deus é tão bom que pelo menos eu queria pessoas pra me ajudar, já que tipo, não queria fazer nada. E veio pessoas da igreja, pessoas de oração, amigos, né? Veio, orou, e eu fui ficando bem, fui tendo forças. E um pouquinho de fé assim que existia ali dentro de mim, em um certo momento, Deus me reergueu de novo, estendeu a mão dele pra mim. Em dia eu tô muito bem, eu não tenho depressão, não tenho crise de ansiedade. Eu nunca imaginei que fosse possível. Era pra eu ter um futuro trágico, um futuro horrível, mas Deus me sustentou. Tudo estava nos planos de Deus. Vim pro Japão, estava nos planos de Deus. O falecimento dos meus irmãos estava no plano de Deus. Tudo mesmo. Assim, às vezes a gente acha que as coisas pro nosso mal, mas Deus tem um propósito ali. Mas tem um versículo que fala que Deus tem planos de bem, não de mal. Você pode achar, eu não sou nada, eu não sirvo pra nada, mas todos nós nascemos com um propósito. Talvez você ainda não saiba, mas todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Eu sinto que Deus tem um propósito na minha vida. Às vezes eu não me acho boa o suficiente para falar, para pregar a palavra de Deus, nada disso, mas só que eu deixo Deus me usar da forma que Ele quer, sabe? Talvez para mim não tá bom, mas talvez para Deus esteja. E quero aproveitar esse vídeo para responder uma inscrita, né, que perguntou sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Eu não falo em línguas ainda. Quero saber de Deus, sim, buscar os dons espirituais, mas a Bíblia diz em Coríntios, na carta que Paulo escreve, que o maior dom é o amor. Mesmo que a gente fale em línguas, que a gente tenha um dom de profetizar e tal, nada disso adiantaria se não tiver o amor. Mas eu quero sim buscar mais dons do Espírito Santo, e quando isso acontecer, eu posso vir aqui dar o testemunho, amém? Entrega sua vida a Deus, entrega sua vida para Jesus, confie nele e ele te ajudará, amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!